Olá, iniciamos agora o segundo vídeo do nosso curso sobre delação premiada. Uma série de vídeos que tratam sobre basicamente sobre essa obra, Delação Premiada, Limites Éticos ao Estado, pela Gen Forense, de minha autoria. No primeiro vídeo nós falamos sobre alguns aspectos conceituais, o que era delação e principalmente sobre a introdução da lei brasileira, e agora entramos no ponto mais específico que vem por nossa pergunta reitora. Agora nós vamos falar sobre o que é um traidor, o valor da traição. Na verdade, o problema é colocado basicamente por todo juiz que interpreta a lei da delação premiada, ou pelo menos deveria ser colocado, né? Qual é a medida do desvalor da traição no momento em que o Estado perde o seu posto com a lei da delação premiada, perde a sua posição de ente ético por excelência, porque afinal de contas ele está desvalorizando, ele está valorizando uma ação que na nossa sociedade até o momento é desvalorizada, que é a traição, né? É um desvalor. Para explicar um pouco isso, claro que nós vamos acabar no nosso livro em forma de ensaio. Eu sempre gosto de trabalhar com narrativas, e essas narrativas elas vão se repetir durante o livro, eu não vou tratar de todas, mas eu trabalho no começo do capítulo 2 com uma cena bastante interessante, na minha opinião. Dentre outras, eu trago a ilustração do Poderoso Chefão 2, né? Um vídeo que está, um fragmento que você pode encontrar até no YouTube, mas quem gosta de cinema vai se lembrar da cena em que o Frank Petrangeli ele está sob guarda no quartel do FBI, porque ele foi um delator, né? Ele se propôs a delatar Michael Corleone, e então ele se transformou no whistleblower, ele se transformou no rat, como eles chamam, naquele que delata a máfia e quebra então o juramento da máfia. Por um detalhe, para quem se lembra do filme, uma questão muito interessante, porque Frank desiste no momento do julgamento de fazer a delação, porque o irmão dele é trazido da Sicília. Então no momento que ele vê, que ele olha nos olhos do irmão que está na plateia, no momento em que ele está quase fazendo a delação em juízo, na verdade, no Senado, ele divisa, ele olha o irmão e vendo o irmão, ele se lembra dos velhos valores e acaba não delatando, mas mesmo assim, ele já prejudicou muito a máfia, ele quebrou um juramento inicial. E a partir daí, a cena especificamente a que eu me refiro é um diálogo entre o advogado Tom Hagen, consigliere da família Corleone, e o delator. Então, o delator acende um charuto dentro da prisão, na verdade um quartel, e ele acaba entendendo que o que ele fez, a delação, é algo tão horripilante para a cultura dele, para o juramento que ele trouxe, que ele acaba se matando para poder preservar, ele se suicida para poder preservar, isso é logo o começo do filme, não é nenhum spoiler, para poder preservar a honra. Parece uma cena demasiado romântica para que nós tratemos num livro pragmático de delação premiada, mas não é. Não só porque esse mesmo livro, esse mesmo filme do Poderoso Chefão foi utilizado como exemplo internacionalmente até pelo juiz que dirigia a Lava Jato,
Então, de forma que nós não estávamos tão fora da realidade assim quando nós tratávamos dessa obra, mas principalmente porque a nossa cultura, em valores muito mais arraigados do que a própria, que o cinema norte-americano, traz exemplos muito próximos a esse. Na verdade, esse sentimento da máfia de vingança, de pagar com a própria vida a traição, é algo que vem da formação judaico-cristã e quem é católico, quem viu nos evangelhos, sabe que o fator, uma das condutas mais abomináveis, se não a mais abominável, de um ser humano no evangelho foi a de Judas Iscariotes traindo a Jesus Cristo. Mas veja bem, o que fez Judas? Ele, naquele momento, com a desculpa, perdão da força do exemplo, mas naquele momento, ele entregava às autoridades, aos soldados de um Estado constituído, uma pessoa, um indivíduo, que era procurado pelo Estado. Ele dizia, né, pelo beijo ele mostrou quem era o mestre através de uma recompensa. Evidentemente, o que ele fez sob o ponto de vista do Estado era uma delação premiada para um Estado regularmente constituído. Nem por isso, para a nossa cultura, deixa de ser uma das figuras ou dos atos mais abomináveis que leva próprio Judas a se arrepender e a cometer o suicídio. Que, evidentemente, é uma traição, alguns vão dizer, né, necessária para que ocorresse o sacrifício. Tem uma música do Raul Seixas que trata disso, né? E também um poema, aliás, um ensaio de Borges, 3 versões de Judas, né, que aparece também na minha obra, mas que todas elas ajudam a refletir como a nossa cultura repudia a traição. E também a inconfidência mineira, né, o que é ser inconfidente, é quebrar o segredo, Joaquim Silvério dos Reis, não é? Quebrou um segredo para o Estado constituído, que na época era a coroa portuguesa. Nem por isso deixa de ser o grande exemplo de traição à pátria. Então, quando nós falamos de uma cultura latino-germânica, ela diz, cuidado, não confie basicamente no Estado, porque existem valores maiores do que o próprio Estado, ou pelo menos existiam antes da delação premiada. Então, a partir desse momento, nós fazemos uma distinção entre o que é a vingança, entre o que é a traição, o que é a lei do silêncio, o que é a queima de arquivo. Eu invoco casos reais, né, dos grandes whistleblowers, que também é uma nomenclatura que a gente traz aqui um pouco de empréstimo, sem exatamente a técnica para a ideia brasileira, porque não se trata, o whistleblower não é necessariamente um traidor, né, é aquele que é apenas um denunciante, pode ser um traidor ou não, mas eu trabalho com o exemplo do Joe Valaki, que foi um dos primeiros a revelar nos Estados Unidos, escrever livros sobre o funcionamento da máfia e o juramento de sangue que diz você jamais irá trair, não é? Vai queimar como esse papel caso você seja uma pessoa que entregue à polícia os nossos segredos e aquela velha frase quem vive pela arma morre pela arma, então a promessa de morte, tem uma música do Iron Maiden que fala que você morre como você vive, né, pelo brilho da lâmina. São todas questões baseadas em códigos de honra. Então, o estudo dos códigos de honra e de como talvez eles
diminuindo, como eles vão se tornando porosos, como a honra vai se destruindo em prol, em nome de uma fidelidade maior ao Estado, é um estudo que nós temos que fazer para compreender se a delação premiada efetivamente cabe e em que medida cabe o prêmio ao delator. Eu faço uma distinção que é importante colocar aqui no vídeo para compreender essa discussão, né, o mínimo, pelo menos, nos situarmos sobre a diferença entre o ajustiçamento, né, a vingança, aquele que quebra o segredo, a lei do silêncio e a queima de arquivo. A lei do silêncio, que é vigente, a omertá, que é vigente nos bairros brasileiros, muitos, né, da América Latina, onde está o crime organizado, a obediência a ela, não entregar o narcotraficante, não dizer quem é o assaltante, não é o código de honra da não delação. Porque a delação e a vingança, a delação pelo ajustiçamento, que é um valor moral, isso que eu explicava no início do vídeo, explicava não, eu debatia, né, com vocês no início do vídeo, é daquela pessoa que participa e é conivente com o crime. Não é daquele que é oprimido, que é ameaçado para não denunciar um criminoso qualquer que ele seja. Aquela cena quando o exército ocupou o morro do Rio de Janeiro, que a população aplaudia, a população moradora da comunidade, da favela, aplaudia a entrada do exército, significa que eles sofriam ali a lei do silêncio. Né? Não é ser conivente com o delito, mas ser oprimido. Entregar um narcotraficante ali pode implicar a morte, mas não a morte por ajustiçamento, porque o morador do bairro jamais foi conivente com o delito. Ele era simplesmente amedrontado. Então essa ideia não entra, não vem a partir do problema da delação. O problema da delação e o conflito que nós apresentamos é principalmente daquele que trai aos companheiros, porque convidou os companheiros para o delito, porque chamou os companheiros para o delito, e a partir desse momento, então, que ele sofre a ameaça da pena, ele vende e barganha com o direito penal. O nosso livro, então, observa esse conflito entre culturas para demonstrar que esse conflito pode trazer problemas hermenêuticos com a nossa legislação penal. Porque a nossa legislação penal é baseada em valores que conflitam com a traição e a entrega. Por exemplo, a pena baseada, artigo 59 do Código Penal, na personalidade do agente, que indicia que uma personalidade traidora não pode ser premiada, a não ser que existam outras razões que nós vamos estudar para isso. O comportamento pós-delitivo, né? Quer dizer, o bom comportamento pós-delitivo, que não significaria exatamente trair aos companheiros, os delitos que punem a quebra de segredo, né? E também a pena maior àqueles que comandam o delito. A gente vai ver como isso acaba influenciando também na delação premiada, porque afinal de contas só tem acesso à informação na prática quem está na hierarquia mais alta do comando das organizações criminais. Então, na nossa obra, nós trazemos, né, das 44 conclusões, 2 que interessam agora. A traição tem um desvalor moral intrínseco, diz a conclusão 2, o que nos indicia que o Estado não pode ordinariamente incentivá-la. Parágrafo 3º, para que seja considerado traidor, entretanto, o indivíduo deve romper com o pacto de silêncio anterior, tácito ou expresso, para cujo ato de adesão fora garantida a liberdade absoluta. Qualquer coação ou engano desqualificam a traição como tal, anulando, portanto, seu desvalor moral. É por isso, então, que nós temos que encontrar o fundamento da expressão
da delação premiada no nosso ordenamento, e isso nós vamos trazer no nosso próximo vídeo, em que nós vamos comparar, a ideia de comparar um utilitarismo de Jeremy Bentham com um absolutismo moral de Kant. Isso é matéria para a nossa próxima conversa. Obrigado.